Pessoal, vamos falar sobre a situação na corrida eleitoral brasileira para as eleições deste ano. Hoje é o dia 2 de agosto, esse vídeo é referente ao dia 2 de agosto. Nós fazemos vídeos diários aqui sobre este tema. E aqui nós vamos falar de algumas coisas, como, por exemplo, as pesquisas estaduais, que mexeram algumas coisas importantes. E vamos falar sobre um aspecto fundamental nessa corrida, que ainda nem começou a ser discutido, mas nós vamos chegar lá. Essas notícias aqui foram sugeridas por Onça Vegana, Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Eu agradeço a quem sugeriu as notícias, né? Então vamos a elas. Essa notícia aqui primeira foi justamente a grande novidade de ontem. Apareceu uma pesquisa do Paraná Pesquisas em São Paulo, em que Bolsonaro está confortavelmente à frente de Lula com 40,1% contra 36,2%. Em tese, ainda é empate técnico porque a margem de erro é de 2,3 pontos percentuais. Mas essa pesquisa é importante porque indica duas coisas. Primeiro, é um empate técnico ali no limite do limite da margem de erro, né? Porque teria que considerar que o Lula está toda a margem de erro para cima, o Bolsonaro toda a margem de erro para baixo, e mesmo assim quase que não dá para ser na margem de erro. Então realmente é no limite isso daí, mas principalmente há um descolamento de Bolsonaro de Lula, ou seja, Bolsonaro vinha crescendo em São Paulo, há algum tempo atrás Lula estava na frente em São Paulo, Bolsonaro chegou, eles estavam empatados numericamente e agora Bolsonaro está bem à frente, ou seja, indica de fato uma recuperação de Bolsonaro em São Paulo, que é um fator chave. O São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, é o que tem o maior colégio eleitoral e, evidentemente, o resultado ali faz muita diferença na eleição no final das contas. Além disso ser crucial para a eleição do governo brasileiro, né, da presidência da República, também é fundamental para a eleição do governador do estado, que esse ano vai repetir também a dobradinha Bolsonaro-PT. Por quê? O PSDB, que tradicionalmente tem o governo do estado de São Paulo, aliás, há décadas que o PSDB consegue o governo do estado de São Paulo, pela primeira vez tem isso ameaçado. Eles têm um candidato que é competitivo, o Rodrigo Garcia, mas no momento nas pesquisas ele está em terceiro lugar, atrás do Fernando Haddad, que é do PT, e do Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro, né? E, lógico, gente, a gente tem que lembrar de uma coisa que é o seguinte, as eleições estão começando agora, a campanha começa dia 16 de agosto, e depois disso, o horário de TV, que pode parecer uma coisa meio antiquada, né? Eu não assisto, há muito tempo que eu não assisto horário de TV e coisa e tal, mas ainda tem uma parcela da população brasileira que se informa por ali. Então, a verdade é assim, o grosso dos votos vai se decidir entre agora e as eleições, né? Essas vantagens que a gente vê a essa altura da eleição são muito resultado, muito mais do conhecimento geral que o público tem, daqueles nomes, muito mais do que realmente em quem eles vão votar. As pessoas ainda não pararam para pensar em quem vão votar, né? Inclusive, isso é um ponto que eu sempre ressalto, que eu tenho criticado muito essas pesquisas. Eu acho que algumas estão realmente de maldade, estão realmente manipulando números de fato. Mas outras tantas, o problema não é nem manipular número, é mais uma questão de realmente quando a pesquisa foi feita, né? Neste momento, você ainda tem muita gente que não tem ainda não parou para pensar na eleição. Quem está aqui no meu canal, o pessoal que é minha audiência, tipicamente são pessoas interessadas em política. Então, já pensaram, já sabem quem vão votar, não vão mudar o seu voto e coisa e tal, mas tenham em mente que essa não é a posição do grosso das pessoas no mundo, ou seja, a maior parte das pessoas, na verdade, não está muito preocupada com isso, agora que vai parar para pensar, e tem eleição, tem que escolher alguém, então esses próximos dias agora é que vão ser realmente fundamentais para saber como é que vai ser o resultado dessa eleição. É aquilo que eu falei, em termos da eleição federal, os números do Datafolha eu não acredito que eles em momento algum vão ser alguma coisa razoável, porque já está claro para mim que o Datafolha está de sacanagem mesmo nessa eleição. Outros institutos eu acredito que pode ter aí um fator, alguma coisa de descaso deles mesmo, ou então fatores externos que podem estar maculando a opinião dessas pessoas. Então, mas principalmente isso, as pessoas ainda não pararam para pensar no caso. Daí eu acredito que sim, Bolsonaro ainda vai crescer muito, já está crescendo por conta disso, e ainda vai crescer muito mais, e São Paulo é só o início, né?
Então, lá em São Paulo, parece que Bolsonaro está realmente disputando, descolando. Isso vai ajudar o Tarcísio a também se reeleger em São Paulo, principalmente porque, se for para o segundo turno Tarcísio e Haddad, que é o resultado atual, Tarcísio ganha com muita facilidade. O Haddad tem uma rejeição muito grande em São Paulo. É o mesmo caso do Freixo aqui no Rio. Quem for para o segundo turno com o Freixo ganha. Não importa se o Freixo teve mais votos no primeiro turno, quando chega no segundo turno ele não cresce, né? Então, São Paulo foi realmente algo que deixou os petistas nervosos. Deu para ver um monte de petista reclamando que Paraná Pesquisa estava mentindo, que era pesquisa fabricada e coisa e tal, né? E aquele negócio, eu falo para eles que eu acho que eles devem mesmo dormir com Datafolha, isso, abraça o Datafolha e cai na cama e dorme, sonha com os números do Datafolha, porque isso é o máximo que vocês vão chegar de ganhar essa eleição, né? Enfim, logo em seguida, vários outros estados liberaram informações de pesquisas neles, mas tudo de alguns institutos que eu não conheço, né? Então, por exemplo, aqui em Pernambuco deu 46 para o Lula e 26 para o Bolsonaro. Não me parece muito distante da verdade, mas, e de qualquer forma é positivo para o Bolsonaro. Por quê? Porque quando foi em 2018, o Bolsonaro teve ainda menos votos em Pernambuco. E contra o Haddad, né, que era o PT sempre foi muito forte em Pernambuco, a verdade é essa. 26% para o Bolsonaro é um bom resultado lá em Pernambuco. O Bolsonaro não precisa ganhar no Nordeste, ele só precisa diminuir a diferença. Só precisa ter mais votos que em 2018, porque no resto do país ele se garante, né? A mesma coisa em Alagoas. Olha como Bolsonaro foi bem em Alagoas, 31% de votos do Bolsonaro. Ok, Lula tem 47% de votos, mas é aquilo que eu falo. Nordeste o Lula vai ganhar, não tenho dúvida nenhuma, não é problema isso. Se Bolsonaro diminuir a distância, já é mais do que suficiente para ele ultrapassar o Lula com o resto dos estados, né? Rio Grande do Norte, Bolsonaro 29%. De novo, um aumento significativo em relação a 2018. Então, isso é o que a gente tem visto no Nordeste. Lula continua ganhando? Continua, mas de diferenças menores. E por outro lado, São Paulo já mostrou que vai dar Bolsonaro com força. Paraná também 47% Bolsonaro, Lula 29%, ou seja, no Paraná Bolsonaro está muito bem, bem na frente mesmo em termos de pesquisa eleitoral. Goiás também, Bolsonaro está com 50% em Goiás, ou seja, o Lula está com 30%, ou seja, realmente uma distância enorme aí, né, no resto do país, né? E essa visão de Goiás, ela se estende para todo o norte e centro-oeste, e aqui no sudeste também Bolsonaro leva vantagem, embora aqui no Rio ainda esteja dando empate técnico entre os dois, e em Minas Gerais Lula ainda esteja na frente. A questão é aquilo que eu falo para vocês, de qualquer forma ainda a coisa vai começar a agitar a partir de agora, né? E dá para ver que o pessoal da esquerda está nervoso porque vê coisas como, por exemplo, o tal do manifesto que eles fizeram em favor da democracia. O pessoal de Bolsonaro fez um manifesto em defesa da liberdade e já superou as assinaturas do outro lá, feito pela democracia e coisa e tal, né? Esses enquetes de internet, esses abaixo-assinados que coletam informação na internet, eles não são muito rigorosos, porque em tese você pode assinar mais de uma vez, você consegue fazer duplicidade de votos, mas ainda assim mostra a força que tem a base bolsonarista. Rapidamente eles reuniram um monte de gente e conseguiram chegar num número ainda maior que o pessoal do Lula, né? Bom, outra novidade que a gente teve foi o União Brasil, que anunciou que vai ter um candidato a presidente, vai ser a Soraya Tronical. Eu não conheço ela, mas é aquilo que eu falei para vocês. Por que o União Brasil está lançando um candidato à presidência? Para não pesar nenhuma dúvida acerca do uso dos fundos de campanha. Os fundos de campanha, eles têm determinação em termos de serem usados, por exemplo, para a campanha nacional, e daí não é que... Geralmente eles podem usar para o resto se não tiver candidato nacional. Mas existem alguns questionamentos jurídicos, se pode mesmo, se não pode. É melhor dizer que tem o candidato, e daí vai receber o dinheiro, e daí gasta com o que achar melhor, né? Dependendo do estado, gasta com um lado, dependendo do estado, gasta com o outro. No final das contas, tudo se resolve. Então, essa é o que está por trás dessa candidata lá do União Brasil, embora não tenha
muita chance para ela na corrida eleitoral. Mesmo a Simone Tebet, não creio que vai ter chance. A Simone Tebet, ela tem o potencial de crescer o suficiente nessa campanha para ser um nome viável em 2026, né? Então, ou seja, ela tem essa possibilidade no final das contas. Eu acredito que Simone Tebet pode ser competitiva em 2026. É a mesma visão que eu tinha do Eduardo Leite. Eu também achava que se o PSDB colocasse o Eduardo Leite como candidato esse ano, ele não seria não teria chance de ganhar, mas ele se cacifaria para tentar em 2026. 2026 a eleição vai ser mais complicada, tá, gente? Porque, primeiro, o Bolsonaro não vai poder se reeleger, ele certamente vai ter que designar um sucessor para ele, provavelmente vai ser ou o Tarcísio em São Paulo ou o Zema de Minas Gerais. Aí vai depender um pouco de como é que for o governo desses dois nos próximos 4 anos. Os dois devem ganhar os respectivos estados, mas vamos ver, né? 4 anos ainda tem muita coisa pela frente ainda. A gente não consegue planejar um mês aqui na frente, 4 anos, vamos aguardar para ver lá. Agora, um ponto que o Lauro Jardim traz aqui, e que é um ponto que eu já falei várias vezes, e que é óbvio que isso vai ser usado por Bolsonaro, que é a arma de Bolsonaro para crescer nas pesquisas, né? E o que eles estão falando aqui é que, basicamente, o antipetismo é maior do que a intenção de voto que o presidente registra nas pesquisas. Na verdade, o antipetismo ainda é muito grande no Brasil. Você tem uma grande quantidade de pessoas que está chateada com o Bolsonaro e coisa e tal, mas que é antipetista. E esse pessoal, por hora, pode até falar que vai votar no Lula, mas quando chegar na hora mesmo, a situação muda, né? E Bolsonaro certamente vai lembrar o pessoal de tudo que aconteceu no governo Lula. E é isso que eu tenho falado desde o início. Lula é um problema enorme. Repara como é que Lula não aparece do lado da Dilma, Lula não aparece do lado do Palocci, do lado do José Genuíno, do lado do Zé Dirceu. Por que o Lula não aparece do lado de nenhuma dessas pessoas? Porque ele sabe que todas essas pessoas lembram o passado, trazem lembranças do passado e o brasileiro, de um passado que o brasileiro quer esquecer, que o brasileiro não quer nunca mais. Mas vai caber a Bolsonaro lembrar essas pessoas esse passado do Lula, né? E aqui o pessoal fala assim, não, porque na verdade a questão toda é que isso não é suficiente para Bolsonaro ganhar, porque a rejeição do PT, o antipetismo, não é mais majoritária na população. Não é majoritária neste momento, que ninguém está falando de corrupção, ninguém está falando dos desmandos do PT, dos portos de Mariel, dessas coisas todas, mas tudo isso é coisa que muito facilmente se relembra às pessoas o que aconteceu, como é que foi o processo, como é que foi a roubalheira enorme da época do PT, né? E aí no final ela conclui dizendo que não existe na história das eleições alguém que se reelegeu com taxa de reprovação maior do que de aprovação, como é o caso de Bolsonaro. E não acontece isso por motivos óbvios, porque estatisticamente é impossível, mas no final das contas a taxa de rejeição é a que mais é maleável no final das contas, é muito fácil contornar isso. Lembra, no segundo turno de 2018, Bolsonaro tinha rejeição da maior parte das pessoas e, no entanto, ganhou a eleição de 2018. Esse pessoal está se fiando muito em taxa de rejeição. A taxa de rejeição ela é mais volátil do que a de intenção de voto. Então, não quer dizer nada, no final das contas, essa taxa de rejeição do Bolsonaro aqui. E o ponto é esse. No final das contas, ninguém duvida que esse vai ser um jogo de tentar convencer de que o outro é pior. Veja, para quem é lulista, o pessoal gosta do Lula, vai votar no Lula de qualquer jeito. Para quem é bolsonarista, o pessoal gosta do Bolsonaro, vai votar no Bolsonaro de qualquer jeito. Para o resto do pessoal do meio, o pessoal tipicamente não gosta nem de Lula nem de Bolsonaro. Então a tarefa vai ser mostrar justamente que Bolsonaro é bom e que Lula é muito pior do que ele no final das contas. E é lógico, Lula vai tentar fazer a mesma jogadinha. A grande questão aqui é como eu falo. De novo, o pessoal está falando aqui sobre a questão de... É aqui que eles falam da questão de... Não, é no outro aqui. Nesse outro artigo aqui também fala um pouco sobre essa estratégia, mas falam que Bolsonaro está tentando levar a discussão para o campo ideológico, contra comunismo e coisa e tal. É lógico que ele vai levar para esse lado a discussão, porque é o que interessa a ele, né? E aí eles falam assim, não, mas Lula vai trazer, vai lembrar da pandemia e da economia e coisa e tal. E, sinceramente, essa estratégia do Lula de lembrar da pandemia, da economia, não faz tanta diferença assim não. Primeiro porque a economia não está tão ruim
quanto poderia estar. Está muito melhor do que a gente esperava no final das contas, né? E segundo, a questão da pandemia é aquilo que eu já falei para vocês. Embora tenham pessoas que tenham realmente ficado com dano mental dessa pandemia, achando que isso foi a pior doença do mundo e não sei o que lá, a maior parte das pessoas, na verdade, passou por isso, pegou a doença e meio que vamos em frente. Não existe mais, neste momento, aquele medo da pandemia que houve há coisa de 2 anos atrás, né? Então, eu sinceramente, ao contrário do que esse pessoal acha que estão falando aqui nessa outra coluna aqui, né? Há 2 meses da eleição, Bolsonaro ainda tem chance de vencer na rua, nas urnas, e lógico, você pode imaginar, como o colunista é petista, eles falam, a conclusão é que não tem chance, coisa e tal. Mas eles lembram que tem alguns pontos aqui, né? E eles falam isso, o Bolsonaro quer trazer a discussão para o foco ideológico, falar sobre comunismo, capitalismo, liberdade, esse tipo de coisa. Por isso o 7 de setembro, por isso está trazendo o pessoal para o 7 de setembro. E é uma boa jogada, de fato. Lembrar do nacionalismo, a luta contra o comunismo, isso é coisa que pode lembrar na população a importância de se derrotar o PT. Por que o PT é tão ruim, ajudando ditaduras em Cuba, ditaduras na Venezuela e coisa e tal. E outros pontos que eles colocam de alerta aqui, né, a gente já falou, a questão do Auxílio Brasil de R$600, eles não falam sobre a deflação, mas pode ter certeza que a deflação vai fazer diferença também. Inclusive chega a ser engraçado, porque você já viu que tem vários jornais dizendo que o índice IPC-S foi de menos 1,16%. Eu vou fazer até um vídeo sobre isso lá no Ancapsu mesmo. Repara, índice IPC-S é a inflação, mas eles não querem dizer que a inflação foi menos 1,16%, entendeu? Para não dar esse ganho para Bolsonaro, mas a gente vai lembrar a população disso, de que os preços caíram. E mais do que isso, as pessoas vão perceber no dia a dia, né? Então, o Auxílio Brasil e a deflação vão ajudar Bolsonaro, como eles colocam aqui. A Michele Bolsonaro e os evangélicos vai dar uma ajuda boa para Bolsonaro também, eu não tenho dúvida disso. E eles falam sobre a questão de brigas nos estados, que tem muita gente se afastando do Lula nos estados por conta de briga, e eu acho ótimo isso, mas não acho que seja algo fundamental, até porque você tem o contrário também, você tem governadores apoiando Bolsonaro, e do outro lado o adversário tem que apoiar Lula por briga, né? E finalmente ele coloca aqui a questão de que, não, se ele ressuscitar o sentimento antipetista, ele pode ter uma chance nisso daí, né? E é isso que ele vai fazer. É evidente que é isso que ele vai fazer e tem que fazer mesmo. Ao passo que ele lembra que não, tirar o foco do debate da pandemia e da economia. E é o que eu falo, a economia seria um ponto importante. Só que a economia está indo bem, a economia não está indo mal. E a pandemia, por sua vez, de fato, é um tópico que a esquerda tem contra Bolsonaro. Só que é um tópico que, ao contrário do que eles pensam, não é tão forte assim no eleitorado. O eleitorado desgosta muito de corrupção. A pandemia ficou um negócio meio enviesado, muita gente não concordou com as medidas absurdas que os governos fizeram aí para supostamente impedir o contágio, negócio de ficar em casa, ninguém gostou disso. Enfim, como o próprio pessoal coloca aqui, eles estão chateadinhos com Ciro Gomes, falam aqui que Ciro Gomes continua ajudando o Bolsonaro, coisa e tal, estão muito chateados com Ciro Gomes, é como se Ciro Gomes não existisse. Poderiam falar igualmente que Lula está atrapalhando Ciro Gomes, né? Podiam falar da mesma forma. Que diferença que tem? Se não tivesse o Lula, Ciro Gomes estava muito mais lá na frente, né? Mas enfim, vocês sabem como é que é o PT, né? E felizmente é assim, porque é por isso que vai perder essa eleição. Eles concentram tudo em cima de Lula e se esquecem que o Lula, meu amigo, é o Lula. É aquele cara, é o corrupto. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.